Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um capítulo, né, desse livro que é maravilhoso. Primeiro estudo do ano, praticamente, né, da nossa comunidade. Então, tá dando seguimento aí, onde a gente parou no capítulo 8, casamento e mandato masculino, né? Um capítulo grande e há várias coisas bastante importantes que eu tentei filtrar, né, para não ficar um vídeo muito longo. Porém, tem coisa que não tem jeito, né? A gente não vai deixar de comentar, né? De falar. Então, vamos dar início. Eu vou até botar o fone aqui para ficar melhor. Né? A captura. Então, vamos lá, galera. Logo no início eu já selecionei aqui, né? O primeiro parágrafo, juntamente com uma parte do segundo, com relação à redenção, né? Que o autor diz assim: um dos princípios mais importantes da salvação cristã é que a redenção cura a queda. A Bíblia descreve a história humana em termos de criação, queda e redenção, de modo que o objetivo da redenção é assegurar os propósitos de Deus na criação e levá-los ao desfecho pretendido por Ele desde o começo. Logo em seguida, né, diz assim, na segunda pontuação aqui no segundo parágrafo: por causa da ressurreição de Cristo, os cristãos podem ter certeza de que a morte será derrotada em nossa própria ressurreição no final dos tempos. Para a culpa, Cristo oferece perdão. Para a tentação do pecado, ele provê a graça de seu Espírito Santo. E assim segue. Em todas as categorias de vida, a salvação cristã é realmente excelente. Quer dizer, aqui diz que desde a redenção, né? A redenção procede à cura, né? E a cura procede à graça de Deus. E isso foi uma coisa que me pegou, né? Logo aqui de começo. Logo na segunda página aqui. Marquei algumas coisas também, mas eu dei uma filtrada, né? Que logo no... mais ou menos na terceira pontuação do primeiro parágrafo da segunda página, né? Falando novamente sobre redenção, né? Diz assim: seu plano de redenção nos fará avançar dessa criação caída até a glória ilimitada e eterna que ele preparou para nós no fim, né? E está muito coligado com o que ele descreveu ali no primeiro parágrafo, né? Que eu coloquei em evidência. E logo no final, né? Na página 127, ele fala sobre como que o homem tem um dever, né, dentro de casa com a sua esposa. E ele cita as passagens de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, né? Desenvolvendo os detalhes dessas passagens nos termos do mandato masculino para cultivar e guardar. E eu lembro que essas duas palavras estavam também sendo evidenciadas, se não me engano, no livro de relacionamento, né? De aliança. Não, minto. Tava no livro de...
a gente leu sobre você escolherá o deserto, né? Enfim. Aí logo aqui no segundo tópico, né? Liderança masculina e submissão feminina. Eu deixei marcado aqui, logo no primeiro parágrafo, na segunda, terceira pontuação. As crianças aprendem fazendo o que seus pais fazem e nós, como filhos de Deus, devemos imitá-los. Eu lembrei muito dos meus filhos, né? Que eles realmente têm essas manias de ficar imitando os adultos em muitas das atitudes, até mesmo de falas, né? Não só como adultos, mas como outras coisas também que eles consomem, né? Como alguns tipos de desenho, filmes também, coisas bobas de criança, né? Eles tendem a copiar, a replicar, né? E, cara, isso é muito importante, né? Quando a gente tá vivendo uma vida santa, querendo viver uma vida santa, se santificando, né? Que nossos filhos possam estar presentes, vendo, né? Para eles terem uma ênfase, né? Como é que eu posso dizer? Uma visão de alguém de casa, né? Principalmente um pai ou uma mãe também, que, cara, é zeloso por Deus, sabe? Que se preocupa em fazer algo para Deus, que bata uma curiosidade neles também, né? De querer o porquê de ser assim, e que a gente possa ter a palavra também para poder ensinar eles a maneira certa de viver dessa forma. E logo no final aqui eu também marquei, né? Da página 127, segundo parágrafo. Quando Paulo se dirige ao marido em seus deveres para com sua esposa, claramente opera a partir da premissa de que o homem recebeu a autoridade de Deus para liderar o lar. E isso é muito importante. A gente tem em mente que não é porque o homem é mais forte, não é porque o homem é isso, é mais racional, é mais pé no chão, não. É um mandato de Deus, né? Então não é simplesmente achismo ou coisas que fazem ligação, digamos assim, né? E aqui na página 128, eu marquei bastante coisa também, mas eu filtrei só uma parte. Logo no final, no último parágrafo, na última pontuação, né? Quando Paulo escreve o simples mandamento: maridos, amai as vossas mulheres. Expõe o cerne vergonhoso do problema da maioria dos homens casados, né? Porque muitos homens hoje se casam, né? Não por amor, às vezes por uma pressão, às vezes por ter que se casar, né? E às vezes também o cara até ama a mulher, porém depois do casamento ele meio que deixa de amá-la, né? Ele deixa de zelar para o relacionamento. De certa forma ele se enjoa, né? Ele às vezes está ali no mundo e acaba sendo iludido por coisas mundanas, né? Aí aqui na página 129, né? Marquei bastante coisa também, mas eu vou filtrar só a parte do último parágrafo, né? Que o autor diz assim: para ser claro, a liderança masculina no casamento não significa que o marido tenha de fazer tudo ao mesmo tempo, ou mesmo que tenha que decidir tudo. Antes, significa que ele normalmente inicia e sempre conduz essas discussões compartilhadas com a esposa, através dos quais os vários aspectos do casamento e da vida familiar são decididos e planejados. E aqui eu achei muito importante, né, deixar essa ênfase também, né, com relação às decisões, né, que não é porque o homem tem a liderança da casa que ele tenha que fazer tudo sozinho, né? Não, negativo. No próprio livro que a gente também já estudou com relação a isso, esse foi do relacionamento de aliança, né? Sobre os relacionamentos matrimoniais, né? Que o homem tem que sim buscar
a opinião da esposa, né, para ambos chegarem num consenso, principalmente se ambos estiverem direcionados no mesmo caminho, né, com relação a Deus, a santidade e afins. Avançando aqui para a próxima página, eu marquei aqui, logo no final também desse tópico, né? Eu marquei aqui, eu deixei em ênfase, né? Na verdade, a última frase do, desse parágrafo, antes de começar o próximo tópico. Um marido que busca praticar a liderança em um contexto de parceria, respeitando e encorajando integralmente as contribuições da sua esposa, está começando bem a amar a sua esposa, né? E tem uma parte aqui que ele vai deixar em destaque, uma pergunta: como posso fazer, né, para amar a minha esposa? E cara, aqui é só um começo, sabe? E esses últimos capítulos deixam isso bem claro, né, expostos. Fiquei até um pouco receoso de fazer esse capítulo com relação ao casamento, porque eu nunca fui casado, não sei como é que é a vida de casado, também nunca morei junto com alguma parceira que eu já tive na vida, mas enfim, né? Aí no próximo tópico, cultivar o ministério do marido de nutrir. Eu deixei em evidência aqui logo o começo do tópico, né? O ensino de Paulo sobre o casamento enfatiza o alinhamento do ministério de um marido com o de Cristo para a igreja. As esposas devem submeter-se aos maridos, porque o marido não recebe um papel limitado, porém genuinamente representativo de Cristo no casamento. E eu acho que ele deixa isso em destaque justamente porque o marido é o lado mais forte, né, do matrimônio. Ele é o lado mais firme. Então, eu acho que ele deixou isso em evidência mais por causa disso, né? E logo em seguida, no começo do próximo parágrafo, ele diz: vemos esse chamado na declaração de Paulo, de que Cristo trabalhou para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo então explica que Cristo queria apresentar a igreja para si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso nos mostra que a primeira preocupação de um marido com a esposa deve ser seu bem-estar espiritual, seu relacionamento com o Senhor e a força e o poder de sua fé. Cara, e com relação a isso, eu acho que eu nem preciso dizer muita coisa, né? Porque aqui ele já deixa bem exposto essa questão da visão, né? Da visão do- da masculinidade, digamos assim, né? No matrimônio, né? Como que o homem deve meio que se guiar, né? Se seguir e se espelhar em Cristo para conduzir da melhor forma a vida, né? A vida conjugal. E logo na próxima página, eu marquei aqui no terceiro parágrafo, logo no início, página 131, em suma, um marido é chamado para edificar a fé e a esperança de sua esposa em Cristo, por meio do ministério da palavra de Deus na vida dela. E isso tem muita ligação também com o que eu acabei de ler anteriormente, né? Sobre o marido ter essa função mais forte na edificação da fé, né? De sacerdócio do lar, não que a esposa não seja, porém ele é o braço mais forte, né? Com relação à razão devido à mulher ser mais sentimental, mais ansiosa, enfim, né? Na próxima página eu marquei algumas coisas, mas eu não deixei nada filtrado.
E lá na 133, lá no final, eu marquei logo a última pontuação, né? A realidade é que o marido deve saber o que está acontecendo no coração e na mente da sua esposa, se pretende ministrar a ela fielmente em oração a palavra de Deus, né? E é muito importante a gente conhecer, né, nossa parceira, a gente ter a curiosidade de saber como que foi o dia dela, o que que ela tá pensando, quais são as dificuldades, os medos, talvez. E que a gente cria essa curiosidade, né? Que a gente tenha isso em mente. Saber que para a esposa também é muito importante demonstrar interesse, né? Por tudo na vida dela. E esses tópicos, né? Principalmente os próximos, vão deixar isso bem em evidência. Na próxima página, 134, eu marquei aqui, mais ou menos na terceira pontuação, o marido deve demonstrar à sua esposa que a valoriza grandemente, que ela é preciosa para ele, né? E sobre isso não tem muito o que falar, né? Aqui já deixa bem claro. Eu acho que de repente, óbvio que é sempre bom falar, mas é algo que a gente deveria levar mesmo não sendo cristão, né? Um homem realmente precisa valorizar a sua esposa, né? Entender que ela é preciosa para ele. Porém, a partir do momento que a gente está caminhando, né? E tendo noção ali do que é o matrimônio, né? Qual o significado, real significado da união de Deus entre duas pessoas numa carne só. E, cara, isso daqui dá um vislumbre disso, né? E pulando aqui pro próximo, como se fosse um subtópico, né? Esse primeiro foi mostrar a honra, que atrás ele já tinha passado por dois. O próximo é em resumo, nutrir e estimar, né? Ainda na página 134. Eu marquei aqui no segundo parágrafo, né? Cristo trabalhou para santificar a sua igreja, diz Paulo, purificando-a com a palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a si mesmo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso está em consonância com a afirmação de Pedro, no sentido de que o marido precisa estar próximo de sua esposa e conhecê-la como conhece o próprio corpo. Isso remete muito também ao corpo de Cristo, né? A igreja, né? A gente deve amar a nossa esposa da mesma maneira que a gente ama o nosso corpo, o corpo de Cristo, né? E conforme a gente vai se aprofundando no corpo de Cristo, a gente também vai se aprofundando, né? Pelo amor de nossa esposa, né? É o que ele deixa aqui bem claro. E logo na 135 aqui ainda, logo no final, eu marquei aqui também. Este é precisamente o objetivo de Deus. Em obediência a Ele, Deus quer que sejamos motivados a nos tornar os homens de fé e conhecimento bíblico que desejamos ser, pelo amor que temos por nossas esposas e pelas necessidades que elas têm do nosso ministério. E pelo que eu vejo aqui, né, ser esposo, ser o marido, de certa forma também é um ministério, né? É algo desenvolvido, né? Um matrimônio como algo para glorificar a Deus, né? Até porque é para a vida toda, né? É uma união na qual Deus não quer ver um desvínculo, uma separação, né?
Então é muito importante a gente se aprofundar, né, nos conhecimentos, na palavra. É muito importante que a gente tenha fundamento, tenha base, né? Principalmente com relação a, a Cristo, a vida na vida, né? Como ele diz aqui, esse é precisamente o objetivo de Deus, né? Em obediência a Ele, principalmente, né? Isso é muito importante. Aí aqui no próximo tópico, marquei logo em sequência aqui, como já observei, no caso o próximo tópico, na página 136, guardar, morrer para que ela viva. Como já observei, a obra sacrificial de Cristo na cruz é um ato definitivo de guardar, assegurando as bênçãos de Deus e vencendo os inimigos do pecado e da morte. E esse guardar, né, ele, ele remete a muita coisa, né? Ele vem desde guardar, né, o matrimônio, guardar a nossa intimidade, guardar as nossas bênçãos, né? Guardar a nossa vida, a vida da nossa esposa. E também vem de uns resguardo, né? Porque nós sabemos que nossa natureza é pecaminosa e é muito bom que a gente possa ter noção, né? Do que a gente possa estar preparado ou não, né? Porque quando a gente se guarda de algo que a gente tem uma inclinação, digamos assim, né? Do pecado, a gente se afasta, cara. Isso, de certa forma, também é uma forma de guarnição, digamos assim. Uma forma de você se guardar, né? Eu entendi mais ou menos com relação a isso, né? Assim como Cristo, né, morreu na cruz para nos guardar, né? Para nos assegurar, digamos assim, né? Na próxima página aqui eu marquei algumas coisas, mas eu não filtrei nada, né? E logo aqui na 138, né, o autor diz o seguinte, logo no começo aqui, Deus está dizendo aos maridos que recebem os privilégios da liderança do pacto, mas também suas obrigações. Não pense que seu relacionamento comigo não é afetado por seu relacionamento com aquela bela mulher, minha filha, que eu lhe dei em casamento. Se você negligenciar suas obrigações pactuais com ela, não entre na minha presença reivindicando minhas obrigações pactuais com você. Isso aqui foi pesado, cara. Isso aqui foi pesado. Eu lembrei muito também do meu antigo relacionamento, né? No qual eu passei por algumas fases, na qual não estava respeitando minha parceira. E de certa forma, de vez em quando, eu ainda não era convertido, mas de certa forma eu buscava Cristo, né? Buscava Deus de vez em quando. E cara, como é que eu não vou ter ou não vou zelar pelo relacionamento com a minha esposa, né? E vou querer zelar pelo meu relacionamento com Cristo, né? Ele não vai entender isso. Não é isso que ele quer, não é essa a vontade dele. E é muito importante também entender que ele não é que ele vai negar a gente, né? Mas ele quer que a gente entenda que não é assim que a banda toca, né? Que a gente tenha um bom relacionamento com a nossa esposa, que a gente venha a buscar um bom relacionamento. Brigas acontecem, divergências acontecem, mas que a gente venha a buscar, né, uma cura, que a gente venha a buscar um perdão, que a gente venha a buscar uma conciliação, que a gente venha a buscar uma solução também, né? Porque Cristo vê muito isso, né? E aqui nesse tópico não marquei mais nada. No próximo tópico aqui, um redentor semelhante a Cristo.
Deixei marcado aqui apenas na página 140, né? Eu deixei logo no final aqui da página, no último parágrafo, né? Não é exagero entender como Ruth, não é exagero entender como se Ruth dissesse a Boaz: você é como Cristo para mim. Não, você é Cristo, mas você é como Cristo. É exatamente assim que uma esposa deve relacionar-se com o marido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E é muito importante entender, né, nesse contexto aqui, que Ruth não quis colocar o marido como um ídolo, né? Colocar ele como um Deus. Não, ela estava simplesmente olhando ele como Cristo, sabe? Ela realmente viu Cristo no Boaz. E isso deixa bem evidente quando ela diz, né? Você é como Cristo para mim. Não, você é Cristo, mas você é como Cristo. E isso é muito importante também a gente entender. Assim como também o marido não deve permitir, né, que a sua esposa acabe virando um Cristo, entre aspas, né, como um ídolo na sua vida. E eu achei bem interessante essa passagem aqui, né, da Ruth, a história, né, de como ela e Boaz se conheceram, né, e geraram, né, ali a linhagem de Davi, né. É que logo nesse tópico eu não falo mais nada, né, não grifei mais nada, e logo no próximo tópico, né, garotinha de bênção. Logo no final da página 141, deixei aqui marcado: como é maravilhoso com o amor piedoso de um homem por sua esposa. De acordo com a palavra de Deus, expressa em nome de Deus, receba a sua bênção, de modo a deixar um poderoso legado espiritual, independente de terem filhos a propósito. Para Boaz e Ruth, começou nos campos de grãos, onde Boaz a viu e ofereceu o amor bíblico e viril. E foi bem interessante, né? Como realmente ele chegou nela, como ela viu, né? Ela viu um homem resgatador, digamos assim, né? Um homem piedoso, um homem de Cristo. E como ele também ficou sabendo já da história dela, antes de a conhecer pessoalmente. E também se encantou, né? Pela atitude que ela teve com relação à sogra, se eu não me engano. E logo aqui na última página, né? Eu tinha deixado marcado. Será que eu não marquei? Ah, na verdade, eu não marquei. Bom, era pra eu ter marcado essa parte aqui, né? Logo na continuação, de onde eu terminei. Pode começar em nossas casas hoje, se nós, como homens, estivermos dispostos a nos achegar ao Senhor e buscar sua graça, para começar a amar nossas esposas e prover a graça redentora de Cristo ao nosso lar. Não somos substitutos de Jesus, nem podemos ser, mas nossas esposas, recebendo de nós o amor de Cristo, devemos ser capazes de dizer que Ruth respondeu a Boaz: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E logo após aqui tem as questões, né? Que essas questões sempre deixam aquela dúvida não, deixa aquela, como é que eu posso dizer? Não, é como se fosse um pulo do gato, né? São questões que muitas delas pegam no final dos capítulos, né? Sobre reflexão. E é isso. Terminando esse capítulo aqui, maravilhoso. Agradecer mais uma vez aí ao Bruno, né? Por essa iniciativa aí, da gente estar podendo sendo, da gente poder ser edificado de certa forma, né? Com mais o estudo aí no grupo dos homens. Muito obrigado, Brunão. Tamo junto. E essa é a minha deixa, galera. Espero que eu possa ter agregado aí
e de alguma forma edificado a vida dos irmãos. Tamo junto, gente. Abraço.